De que é feito Marx? Na tentativa de responder essa pergunta, essa semana eu estava relendo um trecho do genial livrinho do professor Oswaldo Cogiola, Engels, O Segundo Violino. O Engels se atribui essa categoria, esse rótulo, por julgar que ele e outros companheiros eram apenas talentosos, mas que Marx era gênio. Então o professor Cogiola, no início do livro, ele chega a desenvolver esse raciocínio. A contribuição de Engels a Marx é substanciosa e Marx é indissociável da contribuição de Engels. O edifício marxiano não prescinde da força teórica de Engels. Então o professor Cogiola diz assim: nessas condições, falar da contribuição de Engels para o marxismo é como falar na contribuição da água para a navegação. Não poderia existir um sem o outro. É como se no barco marxiano Marx fosse a vela e Engels fosse o vento, eu diria. Tudo isso me lembrou uma construção já clássica dentro do marxismo. É a ideia de que é feito Marx, afinal? O primeiro grande clássico nesse sentido é um livrinho do Lenin, chamado As Três Fontes do Marxismo, escrito já por um Lenin bastante maduro. Ele é um livrinho pequenininho e lá do meio para o fim dele, ele tem um pequeno texto de aproximadamente umas 8 páginas, em que ele diz as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. O livro é uma retomada histórica do marxismo, de Marx, de Engels, alguns tons biográficos e bibliográficos da construção marxista. E além daquela tríade, daquele trítico já conhecido desde Lenin sobre de que é feito Marx, que Engels também já havia começado, eu lembrei de um texto do David Harvey para entender o Capital. Na introdução, ele reconstrói em bases amplificadas as, digamos assim, múltiplas constituições de Marx e logo depois dele do marxismo. Uma espécie de que é feito o edifício marxiano e de que é feito a construção marxista que se inicia com Marx e com Engels. Lá na página 14, o David Harvey propõe uma interpretação da Constituição de Marx. Ele diz: o método crítico toma o que os outros disseram e vislumbraram e trabalha com esse material a fim de transformar o pensamento e o mundo que dele descreve em algo novo. Para Marx, um conhecimento novo surge do ato de tomar blocos conceituais radicalmente diferentes, aqueles blocos conceituais que o Engels interpretou e o que o Lenin reinterpretou do que seria constituinte de Marx, e friccioná-los uns contra os outros e fazer arder o fogo revolucionário. É o que ele faz então em sua obra, sobretudo na sua obra magna, no Capital de 67. Combina tradições intelectuais divergentes para criar uma estrutura completamente nova e revolucionária para o conhecimento. Seria uma ampliação, como eu mencionei anteriormente, daquela descrição de forma mais sucinta, que resumia a filosofia clássica alemã de Hegel, o socialismo político francês de Fourier e a economia política inglesa de Smith e Ricardo. O Harvey amplifica isso, traz minúcias e deixa de forma muito mais clara a constituição do pensamento e da abordagem teórico-metodológica marxiana. Continua o Harvey. Há três grandes estruturas conceituais convergentes no Capital e na obra marxiana, claro, como um todo. A primeira delas é a economia política clássica, a economia política do século XVII e que vai, claro, até meados do século XVIII. Essa tradição é, sobretudo, britânica
é a primeira delas. Mas não exclusivamente. E vai de William Petit, de Locke, de Hobbes, de Hume, até o grande trio formado por Adam Smith, Malthus e Ricardo. Entre outros, que o Harvey complementa. James Stewart, por exemplo. A tradição francesa da economia política, os fisiocratas, como Quesnay, como Turgot e mais tarde Simone de Sismondi e Say. Assim como italianos e norte-americanos, como Carey, também forneceu material crítico e adicional a Marx. Vejam que o Harvey amplifica aquela sucinta descrição do Engels e do Lenin. Ele submeteu todos esses autores a uma profunda crítica nos 3 volumes de notas que hoje chamamos de Teorias do Mais-Valor, texto previamente construído e que depois serviu de base para a construção do Capital. Como não tinha fotocopiadora nem internet à disposição em sua época, o Marx, ele copiava laboriosamente longas passagens de Adam Smith. É aquilo que a gente conhece da tradição clássica filosófica alemã, a ideia de excertação, ou seja, retirar, copiar excertos de textos para um arquivo pessoal e discutir com eles, concordar, discordar, debater, apontar seus limites e suas contradições. Depois de copiar as passagens de Adam Smith, por exemplo, então escrevia um comentário sobre elas. Depois copiava longas passagens de James Stewart e então escrevia um comentário sobre elas. E assim por diante. Excertava e debatia. Assim ele construía a sua argumentação. Na verdade, Marx praticava o que hoje chamamos de desconstrução. E com ele aprendi como desconstruir argumentos, diz o Harvey. Quando trata de Adam Smith, por exemplo, aceita muito do que ele diz, mas então procura lacunas ou contradições, que quando corrigidas, transformam radicalmente o argumento, dele e do próprio autor, claro. Esse tipo de argumentação aparece ao longo de todo o Capital, porque, como indica o subtítulo, ele se estrutura em torno de uma crítica da economia política. O segundo bloco conceitual que compõe a teorização marxiana é a reflexão e a investigação filosófica, que para Marx originaram-se com os gregos. Marx escreveu uma tese de doutorado sobre Epicuro e tinha familiaridade com o pensamento grego. Aristóteles, como você verá, claro, ao longo do livro, serve frequentemente como uma âncora para seus argumentos. O primeiro capítulo sobre a mercadoria é absolutamente aristotélico. O Marx está ancorado nos argumentos de Aristóteles. O professor Mauriase demonstra isso naquele curso sobre a teoria do valor na Boitempo. Marx também dominava plenamente o modo como o pensamento grego foi introduzido na principal tradição crítico-filosófica alemã. Spinoza, Leibniz e, é claro, Hegel, assim como Kant e muitos outros. Marx fez uma conexão com essa tradição crítico-filosófica alemã e a tradição político-econômica inglesa e francesa. Embora, mais uma vez, seja errado entender isso apenas em termos de tradições nacionais, afinal de contas, o Hume era tanto filósofo, se bem que era empirista também, quanto economista político, e a influência de Descartes e Rousseau sobre Marx é considerável, até mesmo declarada por ele no Capital. Mas a tradição crítico-filosófica alemã foi a que teve mais peso sobre Marx, porque foi nela que ele foi treinado. E o clima crítico provocado pelo grupo que mais tarde seria conhecido como os jovens hegelianos, nas décadas de 1830 e 1840, influenciou-o enormemente. A terceira tradição a que Marx recorre é a do socialismo utópico, a política socialista francesa de Fourier. Na época, essa tradição era fundamentalmente francesa, não só, mas eminentemente. Embora o papel do fundador da tradição moderna, que no entanto também remonta aos gregos, seja acreditado em geral a um inglês, o Thomas More. Assim como a outro inglês, o Robert Owen, que não apenas escreveu longos tratados utópicos,
tentou pôr em prática muitas das suas ideias, isso quando Marx ainda era vivo. Mas foi na França que ocorreu, nos anos de 1830 e 1840, a grande explosão do pensamento utópico, largamente inspirado nos primeiros escritos de Saint-Simon, Fourier e Babeuf. Tivemos, por exemplo, Etienne Cabet, fundador de um grupo, os Icarianos, que se instalou nos Estados Unidos após 1848. Proudhon e os Proudhonianos, Auguste Blanqui, que cunhou a expressão ditadura do proletariado, e muitos que, assim como ele, aderiram à tradição jacobina, como Babeuf. O movimento saint-simoniano, os fourieristas, assim como a de Victor Considerant, e as feministas socialistas, como Flora Tristan, por exemplo. E foi na França, nos anos 1840, que muitos radicais resolveram chamar a si mesmos de comunistas, embora não tivessem a mínima ideia do que isso significava. Lhes faltava, é claro, método, apontar o modus operandi, a base material e concreta que vai orientar a construção teórica. Marx estava bem familiarizado com essa tradição, ou mesmo imerso nela, especialmente em Paris, antes de ser expulso em 1844. E acredito que extraiu dela mais do que admitia. É compreensível que ele procurasse se distanciar do utopismo dos anos 1830 e 1840, que para ele foi o responsável, em vários sentidos, pelo fracasso da Revolução de 1848 em Paris. Ele não gostava quando os utópicos elaboravam uma sociedade ideal sem ter nenhuma ideia de como, vejam aí expresso o modus operandi, como fazer o método, como passar dali para cá, daqui para lá. Oposição que ficou clara em um Manifesto Comunista de 1848. Por isso, em relação a essas ideias, ele frequentemente procede por meio da negação, em particular com respeito ao pensamento de Fourier e de Proudhon. Essas são as três principais linhas conceituais que se conjugam em O Capital e no edifício teórico-metodológico marxiano como um todo. Seu objetivo era transformar o projeto político radical do que ele considerava um socialismo utópico, raso num comunismo científico, ou seja, lhe definindo claramente o objeto e lhe fornecendo um modus operandi, um método para proceder esse objeto. Mas para isso, ele não podia apenas confrontar os utópicos com os economistas políticos. Ele tinha de recriar e reconfigurar o próprio método científico. Em linhas gerais, podemos dizer que esse novo método científico se funda na interrogação da tradição britânica da economia política clássica. Usa as ferramentas da tradição alemã e da filosofia crítica e aplica tudo isso para iluminar o impulso utópico francês e responder às seguintes perguntas: o que é o comunismo e como os comunistas deveriam pensar? Como podemos entender e criticar cientificamente o capitalismo, de modo a preparar de maneira mais efetiva o caminho para a Revolução Comunista? Como veremos, o Capital tem muito a dizer sobre a compreensão científica do capitalismo. É a explicação mais lúcida, inclusive para os próprios burgueses capitalistas, de como funciona o sistema civilizatório que eles movem. Mas não sobre como construir uma revolução comunista. Por isso se chama O Capital, e não, por exemplo, o comunismo. O maior teórico do Capital é Marx. Também encontramos poucas informações sobre como seria a sociedade comunista, porque esse não é um livro de conjectura, mas é um livro de conjuntura, de leitura econômica da base radicalmente concreta sobre a qual se ancora a sociedade do capital, a sociedade contemporânea, a sociedade moderna e industrial. Essas são
então, de uma forma mais multiplamente compreendida, as, digamos assim, 3 fontes do marxismo. As 3 fontes de Marx, da teoria marxiana, também as 3 fontes da tradição teórica fundada por Marx, o marxismo.